Então, boa tarde. Antes de começarmos a conversa com o nosso primeiro convidado, que é o Joas do Maria da Fonte, vou-vos dar algumas considerações básicas daquilo que eu pretendo para as minhas sessões. Pretendo uma conversa informal, instrutiva e divertida acima de tudo. Vou trazer um treinador de cada vez, mais para a frente talvez mais que um. Abordaremos temas importantes na nossa comunidade. Sei que o treino é um tema muito aguardado, não vou trazer hoje, espero trazer mais para a frente, já combinei com outro treinador do jogo, que é especialista em treino, para vos ajudar com isso. Pretendo mostrar-vos alguns gráficos, inclusive, utilizando a captura do ecrã. Bem, vamos ao nosso convidado de hoje. E nesta primeira edição trago-vos um treinador que apresenta no seu currículo 11 campeonatos e 7 taças ao serviço do Académica de Coimbra, o que faz dele o treinador mais intitulado em Portugal. Agora, ao serviço de Maria da Fonte, persegue a antiga glória. Conta 9 troféus oficiais neste novo clube. O primeiro tópico, e que vai de encontro ao objetivo da maior parte, gostava de saber o segredo ou a estratégia que usaste por trás desta coleção de taças. Ora, boa tarde. Pronto, isto TM hoje em dia é um jogo bastante diferente do que era antigamente. Portanto, e essa sim é uma pergunta muito, muito interessante, porque eu minha primeira passagem no TM, que foi vários anos que tive no TM, eu usei uma estratégia e uma tática completamente diferente do que é que eu estou a usar hoje em dia. Tática de jogo, não é? Não é tática de campo, é tática de estratégia de jogo. Estratégia de jogo, é isso. Sim. Portanto, eu sou um treinador que tenho uma sustentabilidade muito assente na parte financeira do jogo, porque também é uma das minhas áreas de trabalho, e então dedico muito tempo à sustentabilidade financeira, à força financeira de uma equipa. Contudo, o jogo antigamente jogava-se de uma maneira, e que quando eu saí do jogo, exatamente porque não gostava das mudanças que iriam ocorrer fruto do que estava a acontecer, acabou essa parte do jogo para mim. Ora, quando eu voltei um ano depois, foi basicamente o ano que eu estive fora, o que eu descobri, ou o que eu me deparei, a nova realidade que eu me deparei, que é a realidade que os jogadores neste momento estão-se a deparar quando entram, é que era um jogo completamente diferente. Financeiramente, tínhamos de ter uma abordagem completamente distinta. Pronto, era tudo muito diferente. Portanto, é mais difícil? É mais fácil? É diferente. Não é? Obviamente que hoje em dia, como a Vampíria muitas vezes diz, e com razão, o dinheiro grátis, entre aspas, que é dado pelos patrocínios, ajudam a estabilizar financeiramente uma equipa. Antigamente não tínhamos essa facilidade. Contudo, o ACI que aumentou, ou seja, as skills que são completamente exacerbadas hoje nos jogadores, também aumentaram demasiadamente os salários, daí ter que se dar esse bónus às equipas. Antigamente, e fazendo um paralelismo direto, antigamente a estratégia que eu usei quando entrei no jogo foi uma estratégia de trading direto de juventude. Portanto, comprava-se, formava-se, vendia-se. Ok? E era pequenos valores. Pequenos valores, por exemplo, se eu tivesse 100 capas, 100 capas, portanto, nem 1 milhão, portanto, 100 capas numa transferência, antigamente era uma grande transferência já. Se eu estivesse na 7ª divisão ou na 6ª, porque eu comecei na 7ª divisão, quando comecei com a Académica de Coimbra, já era uma grande transferência. Hoje, 100 capas é zero, não serve para nada. Não fizeres uma transferência de 2 ou 3 milhões, é perfeitamente irrelevante. Ora, esta nova realidade financeira traduz uma pressão extra a nível de finanças muito grande das novas equipas. Antigamente nós tratávamos muito da parte tática. Hoje em dia tu olhas para uma Superliga, por exemplo, e vês um Sotnas, um Oliveira, um Sicó, um Tuzas, e tu olhas para aquelas equipas e vês que aquilo é quase inatingível. Não é? São equipas de milhões e milhões e milhões e milhões e milhões.
por muito bom taticamente tu sejas, nunca conseguirás lá chegar se não tiveres bons jogadores. Sim. E antigamente não era bem assim. Antigamente, se tu fosses estrategicamente muito bom, analisasses bem as outras equipas, conhecesses os teus pontos fortes e fracos, conseguirias chegar ao sucesso com mais facilidade. Daí, a estratégia que hoje em dia estou a usar no Maria da Fonte é muito diferente do que eu usei na Académica de Coimbra. No Maria da Fonte está a ser usada uma estratégia de sustentabilidade financeira que está a ser sustentada em várias fases. Eu estou neste momento a entrar na última fase. Na última fase dessa estratégia que depois, pronto, verá ao culminar. Bom, eu tenho mais de 20 seasons de jogo e só agora que estou a entrar nesta última fase. Não é? E esta última fase ainda vai demorar pelo menos mais umas 5, 6, 7 seasons a lá chegar. E o que é que isto significa? Significa que é para eu estar a um nível que possa me tornar competitivo com equipas como o Sotnas, o Oliveira, o Tuzas, por aí adiante. Sim, Portanto, eu vou demorar cerca de 30 seasons a chegar ao nível deles. A chegar a um nível que possa estar a lutar com eles. Sim, pegando nas tuas palavras, quando eu tento trazer amigos para este jogo, falar do jogo, apresentar o jogo, das primeiras coisas que eu lhes digo é logo, isto não é um jogo de treinadores, é mais um jogo de seres um presidente de uma equipa. Dado a importância das finanças ser tão elevada neste jogo, é a principal parte. Isto é um jogo de mercado. Não é? Principalmente, portanto, sim. A coisa mais fixe que tens no jogo, uma das coisas mais entusiasmantes que tens no jogo, principalmente porque é uma coisa rotativa, ou seja, compras, vendes, e podes fazer isto a época toda, é comprar e vender jogadores. Portanto, comprar, formar, vender, trocar. Uma das minhas estratégias, por exemplo, que eu vou-te contar este segredo, contar a toda a comunidade, uma das estratégias que eu costumava usar no início do Maria da Fonte, no início quer dizer, já com 2, 3, 4 seasons de Maria da Fonte. Usas na tua equipa da Macedónia? Que eu vou, ainda não cheguei lá. Então, mas, sim, conta. Na Macedónia ainda estou na primeira fase da minha implementação estratégica. Ainda quando chegar à segunda fase é que vai acontecer isto. Ok. Que é, para a equipa principal, tu tens os 5 estrangeiros. Ora, a minha segunda fase de estratégia, que eu usei na Maria da Fonte e vai também ser usado na Académica de Coimbra, na Académica da Macedónia, perdão, é todos os titulares, os 5 titulares, vão ser jogadores rotativos. O que é que isto significa? Eu vou comprar bons jogadores bons jogadores estrangeiros, tendo em conta a qualidade da equipa, obviamente, não é? Sim. Mas são jogadores que são para entrar e 6 semanas a seguir sair com lucro. Estás a ver? Okay. Não são jogadores para ficarem na equipa. São jogadores bons para a minha equipa e para o mercado. Compreendi. Mas como é que tu arranjas esse jogador? Aqui já é a procura de mercado. Eu, por exemplo, quando compro um avançado, vou dar um exemplo, quando compro um avançado, na Maria da Fonte tem determinadas características, na Macedónia vou ter outras, não é? Para a parte financeira está tão distante. Mas quando vou comprar um avançado da Macedónia, eu vou-te dar um exemplo. Imagina que eu quero um avançado com 18 de finalização e com 15 de técnica, ok? Uhum. Eu determino, para a minha equipa da Macedónia, isto é um exemplo, não é? Vou determinar mínimo 50 capas de SI. Mínimo 50 mil de SI, ok? Sim. Com 18 de finalização, ok? Máximo 40 a 60 milhões. Com a idade não superior a 27 anos. Okay. Ora, faço uma procura no mercado e encontro um jogador nestas características e não ultrapassa esta faixa de preço. Ok? Para depois conseguir vender pelos 60, 70 milhões a seguir. 6 semanas, quando passar as 6 semanas do lote da transferência, então começa a ir para o mercado. Pronto, E então tem um jogador titular a jogar, que ao mesmo tempo é um potencial venda. E enquanto ele não sair, não há stress, porque ele é titular da equipe. Ok? Então vai jogando. Assim que o mercado lhe pegar, então volta outra vez à mesma estratégia. Vou comprar outro jogador, nos 40, 60 milhões, com as mesmas características. E substituo e volto a fazer outra vez a mesma coisa. Isto nos 5 jogadores de campo. Portanto, ou seja, tu potencialmente a jogar titulares, tens cerca de
100 milhões de lucro ali potencial a serem feitos, enquanto jogam. Sim, é uma boa dica, uma estratégia para... Isto é uma parte, é uma pequenina parte da minha estratégia em relação à evolução das equipas. Sim, certamente vai ajudar muita gente, vão pegar na tua dica, estratégia e usar no clubes. Isto é uma maneira que eu uso e que faço. Isto é um exemplo de uma coisa que eu faço, não é? Não quer dizer que seja usável por outros, seja. Pronto, é um exemplo das minhas estratégias financeiras. Ok. Encerrando este tema, que acho que foi bastante destrutivo, ia-te pedir que explorássemos um bocadinho para os users novos, táticas de jogo, como o posicionamento dos jogadores, o estilo de ataque, a mentalidade. Tu ainda há pouco falaste que o jogo agora não é tão tático nesse sentido e mais financeiro. O que quer dizer que o papel das táticas pode não ser muito fulcral neste jogo, mas há alguma dica que nos tenhas a dar? Ok, o papel da tática não é fulcral, atenção, não deixa de ser fulcral. Contudo, nós todos tendemos, todas as equipas, PT, no mundo TM, etc., tendem para um determinado conjunto de táticas, ok? Curiosamente, eu estive a fazer esse estudo ainda na semana passada e, dependendo do país em que estamos, o conjunto de táticas implementadas é completamente diferente. É curioso. Por exemplo, tu vais a uma Suécia, que tem algum dos users mais velhos do TM, e eles neste momento usam o 4-4-2 normal, ou 4-4-1, 4-4-1 ofensivo, ou usam mesmo o 4-1-4-1. É a tática normal, base da Suécia, são 4 defesas. Em Portugal, nós adotamos como uma tática de 3 defesas. Claro. Mas porquê? Porque nós temos um conjunto de equipas que vão nesse sentido, não é? E porquê que em Portugal nós adotamos esta tática de 3 defesas e muitas vezes 2 trincos? Primeiro porque é uma tática extremamente compacta e equilibrada. Ok? O que, tendo em conta que nós ainda estamos numa posição, a nível de ranking internacional, estamos numa posição algo limitada, não é? Acaba por um Sócrates, um Oliveira, etc., terem que tomar este tipo de precauções quando vão a uma Europa. E depois, obviamente, se funciona lá fora, também aplicam cá dentro. Ora, nós, para combater estas táticas, como temos equipas muito mais modestas, também tentamos fazer a mesma coisa que eles, porque é uma tática equilibrada defensivamente. Não é? Agora, o que é que eu quis dizer agora um bocado? Que as táticas continuam a ser importantes. Se tu tentares, sei lá, vou dar jogar na Superliga com um 4-2-4, é? Com 2 aulas. Com 2 extremos, médios ofensivos, esquerda e direita? Sim, com 2 extremos. Vais ser massacrado. Sim. E esse massacre deve-se ao facto de quê? O massacre deve-se ao facto daquela coisa, da lógica desportiva. Não é? Tu estás a desguarnecer completamente a defesa. Se vais jogar contra uma equipa com 5 jogadores defensivos, tu a jogar com 4 ofensivos e depois atrás tens 4 jogadores que vão ser massacrados por jogadores de seleção, esquece, não é? Não tens a mínima hipótese. Podes ver, olha, o jogo ontem da Superliga em que o Sicó ganhou ao Spark. Agora não me estou a lembrar. Ao Spartans, vou ver quem foi. Acho que é o nome, é o Spartans, já. Em que o Sicó ficou com 9 jogadores e mesmo assim conseguiu vitória, não é? Sim, 3-1. Com 9 jogadores conseguiu a vitória. Portanto, e o Spartans até estava a jogar demasiado defensivo. Porque depois também tem esta contrariedade. Portanto, o Spartans estava a jogar com o 3-5-2 clássico. Ou o 3-2-3-2, que nós usamos hoje em dia. E estava a jogar numa tática defensiva. Ora, ok, defensivamente até mais ou menos é equilibrado, sim, mas depois tem um problema. Que é, quando chega lá em cima, aqueles 2 jogadores, aqueles 2 avançados que estão lá em cima, vão levar uma penalização imensa por causa da mentalidade. Que é a segunda parte que nós estamos aqui a falar. Vamos agora falar, não é? A mentalidade dentro da tática. Porque é assim, vamos falar de uma coisa mais normal. 4-4-2 clássico, toda a gente conhece. Ok? 4-4-2 clássico normal, que é a tática normal, de mentalidade normal, não é? Ok, o que é que isto significa? Significa que todos os jogadores vão jogar em conformidade com as suas skills.
As skills, rotina, etc. Com a sua qualidade total. Ok? Sem penalizações nem bónus. Ok? Ou seja, um jogador que tenha, vou dar um exemplo, kills de passe no meio campo, em princípio irá se comportar como um jogador que tem 15 de passe no meio campo. Em 4-4-2 clássico. Ora, se nós adotarmos uma tática mais defensiva, não é? Uma tática mais defensiva, Sim. ou seja, uma mentalidade mais Mentalidade, defensiva. exato. Sim. Sim, a mentalidade. Se recuares, seres ligeiramente defensivo ou muito defensivo, o que é que vai acontecer? Tu estás a penalizar esse jogador a nível ofensivo, mas estás-lhe a dar bónus defensivos. Basicamente é como se estivesses a tirar skills ofensivas e atribuir-lhe skills defensivas. Ok? Estás a tornar a tua equipa mais compacta. Era uma coisa que eu desconhecia, se calhar a maior Exato. parte. Porque isto é assim, o jogo tem duas vertentes, não é? Tem a vertente coletiva e a vertente individual. A primeira coisa que é calculada no jogo é a parte da vertente coletiva. Ou seja, é o que se chama o head-to-head entre as equipas. Portanto, para teres a oportunidade, tens que primeiro conseguir no head-to-head ganhar a tua parte para teres essa oportunidade. Ok? E isso deve-se a dois fatores. À tua capacidade ofensiva e à tua capacidade defensiva. Não é? Por exemplo, nesta tática que o Spartans usar, se ele usasse muito ofensivo, não quer dizer que desguarnecesse a sua defesa. Ok? Sim, ia dar bónus, não é? ia dar bónus ao ataque. Mas como ele tem tanta capacidade defensiva, em teoria, teria tanta capacidade defensiva, então não ia jogar à maluca lá para a frente, não é? Claro. Não se pode dizer que porque tens 3 centrais, 2 trincos, mesmo que mandes os gajos atacar à bruta, epá, eles são centrais e trincos. Nunca vão dar assim tanto bónus lá na frente. Ok? Exatamente, sim. Portanto, e estava a dizer, nós temos então estas duas vertentes, a vertente do jogo coletivo e a vertente do jogo individual. Primeira parte do jogo coletivo é onde nós controlamos, é onde entra a tática e onde entra as mentalidades. Ok? Portanto, aqui, por exemplo, uma equipa vai tentar ter uma oportunidade e a outra vai tentar contrariar. E, e como é que isso acontece? É a soma das qualidades de todos os jogadores, mais a mentalidade, mais a situação na posição certa, uma determinada posição do campo, que permite que essa oportunidade seja criada ou não. É? E depois a outra, pronto, e depois há esta batalha, e daí depois nós vemos aqui os resultados dessa batalha, que é o número de oportunidades que uma equipa quer criar, consegue criar outras oportunidades. Por exemplo, neste caso aqui do jogo entre o Sicó e o Spartans, que estávamos a falar, o Spartans criou mais oportunidades devido às expulsões do Sicó. Contudo, como estava a jogar tão defensivo, aqueles dois avançados estavam com uma penalização tão grande que mesmo assim não conseguiram marcar gols. Marcar, exatamente. E, sim. Mas podemos também observar que após as expulsões da equipa do Spartans, o Sicó consegue marcar 2 golos. Exato. Porque o Sicó não alterou nada na sua equipa. Imagina, se neste caso concreto, o Spartans tivesse tido a coragem de, quando o Sicó ficou a jogar com menos 1, tivesse alterado a mentalidade de defensivo para muito ofensivo, já ia dar aos seus atacantes maior... Percebes? Ou seja, aqueles atacantes que em 12 remates acertaram 8 na baliza e o guarda-redes do Sicó defendeu os 8, já não ia acontecer isso. Agora sim, aumentava a probabilidade do Sicó também conseguir marcar. Mas em teoria, como tu ias estar em cima do adversário, quanto mais pressionares o adversário, menos permites que ele crie situações. Sim. Isto é tudo teórico, não é? Mas pronto. A teoria é essa, porque se tu começares a cair em cima do adversário, este jogo foi extremamente atípico, porque é muito raro alguém com expulsões, ainda mais com 2 expulsões, marcar 2 golos, não é? Não é comum. Ainda para mais o Sicó ficou com defesa central somente, pronto. Mas uma das razões é exatamente do Spartan estar a jogar tão defensivo e tão retraído. Porque depois o que acontece é, um avançado tem uma oportunidade de golo, mas esse avançado vai levar os bónus negativos da equipa estar a jogar em defensivo. Ora, se leva os bónus negativos, ainda por cima, o Sicó estava também a jogar ligeiramente defensivo, com bónus positivos para a sua defesa e para o seu guarda-redes, tens aí a tua resposta. Por exemplo, uma das situações que eu uso muitas vezes,
uso muitas vezes, não, é a minha tática por defeito. Assim que eu tenho um jogador expulso na minha equipa, eu normalmente tiro um avançado, substituo esse jogador expulso e meto a equipa a jogar muito defensivo. Eu raramente marco um golo quando isso acontece. Muito raramente. Mas o objetivo também não é marcar, é não sofrer, não é? Sim, sim. Mas eu recuo a equipa toda e meto a equipa a jogar com os bónus defensivos no máximo, para tentar exatamente evitar sofrer golos. O que não é fácil mesmo assim. Sim, sim, são informações interessantes que eu desconhecia. Vou mudar algumas coisas nas minhas táticas e substituições rápidas, de acordo com esta informação, porque de facto isto sim, é uma questão que pode ter muito impacto num jogo. E é assim, as nossas equipas, há uma coisa que é uma coisa curiosa e que é verdade, que é as nossas equipas são muito sensíveis. Tu tens que achar o ponto de sensibilidade das equipas. Às vezes, certo. Exato, às vezes tu fazes uma alteração. Isto também é muito psicológico, não é? Já acaba por ser a parte da tua psicologia de treinador a funcionar. Mas por vezes tu fazes uma alteração simples como, sei lá, olha, vou dar um exemplo. Eu ano passado, ou na season passada, estive a jogar a maior parte da season em muito ofensivo. Em 4-2-4, muito ofensivo, completamente Com ofensivo. resultados positivos? Sim, sim. Mas porquê? Porque cada vez que eu metia a equipa a jogar em ligeiramente ofensiva, a equipa não marcava. E eu tinha aquela sensação de, epá, sim, não sofria tanto, etc. Mas aquilo não resultava. E então metia muito ofensiva, a equipa dominava, ganhava, marcava, às vezes sofria mais, mas epá, ganhava. Metia ligeiramente ofensivo, epá, 0-0, perdia um 0, etc. E eu, com o caneco, então a equipa joga e vamos para cima deles, acabou. E depois sim, no final da época, fiz algumas contratações chaves, já a preparar a Superliga deste ano, e aí já metiam ligeiramente ofensivo e a equipa, aí sim, continua a produzir. Porque faltava aquele qualidade extra, ali, 2, 3 jogadores de qualidade extra, que permitiam que a equipa voltasse a, portanto, tirar bónus ofensivos da equipa sem perder efetivamente qualidade ofensiva. E ao retificar essa situação, então a equipa voltou, continuou a marcar, mesmo tanto mais resguardado. É um exemplo. Sim, eu compreendi. É um exemplo tão curto como certas coisas às vezes, porque às vezes estamos mesmo ali na fronteira entre termos aquela qualidade extra para marcar golos ou não. E então temos que perceber se temos que ajudar os nossos jogadores, tipo, meter mais ofensivo, contratar melhores jogadores defensivos para poder jogar com uma mentalidade mais ofensiva, não é? Ou, se por outro lado, consegues recuar, fazer a tua equipa atacar um bocadinho menos, jogando em normal, em ligeiramente defensivo, em ligeiramente ofensivo. Por exemplo, o Sotnas joga em ligeiramente defensivo e ganha a maior parte dos jogos, não é? Porquê? Porque realmente tem jogadores com capacidade para desequilibrar, mesmo tendo penalizações ofensivas. Quando tens, pronto, podes jogar mais recuado e vais continuar a ganhar na mesma. Sim, e pegando nessas informações também posso usar os meus 3 primeiros jogos como exemplo, para explicar melhor. Onde eu nos meus 2 primeiros jogos utilizei uma tática mais ofensiva, mentalidade também ofensiva, e os 2 primeiros jogos ficaram 3-2. Exato. Aí eu pensei, 3-2, vou utilizar uma tática mais defensiva para impedir tantas jogadas. Estávamos com 15 remates cada um. E, utilizando uma tática mais defensiva, o jogo ficou 1-0 apenas. E essa pode ser a explicação também para... Sim, mas tens que fazer um estudo maior, não é? Estudo 15, 20 jogos, não é? Eu, por exemplo, estou-te a falar disto, mas eu faço todos os dias, como sou diamante, faço 3 particulares por dia. Portanto, eu chego ao final de uma época, os meus jogadores, eu tenho cerca de 150 a 200 jogos para analisar. Portanto, faço sempre muitos jogos de teste e teste e teste. Para ver este tipo pronto, depois é assim, depois também tens a parte random, de aleatoriedade, não podes controlar, não é? Isso aí já é mais complicado. Pronto, e isto é aquelas coisas que tu tens de sentir, eu diria sentir a equipa, sentir o que é que a equipa precisa. E aqui sim, tens que entrar com o teu cunho de treinador nisto, é sentir a equipa está a sofrer muitos gols, a equipa não está a marcar, a equipa não está a conseguir fazer isto, como é que eu a ajudo
a chegar lá. Não é? Por exemplo, tens um avançado, a equipa não marca, metes o segundo, ou mesmo assim não dá, acrescentas um AMC, um médio ofensivo, mas depois tens que reorganizar a tua equipa de acordo com estes 3 jogadores, consigas ainda recolher e fazer uma pressão defensiva. Pronto, é um bocado isto. Sim, o pessoal tem falado que tem avançados em material, mas não tem conseguido marcar golo, o Oliveira e o outro já não sei quem foi. E depois falam também do avançado do Sotnas, o Cale, que com os 18 consegue ter produtividades elevadas. Sim, mas isso é uma falsa questão, porque a equipa do Sotnas, neste momento, está num nível diferente das outras equipas em Portugal. O Sotnas diz que não é o favorito. Ele é maluco. Ele pode ouvir o é assim, ele é o favorito. Primeiro é o campeão. Sim. O campeão é sempre favorito, não é? Sim, óbvio. Sim. Claro, não perdeu ninguém da equipa, portanto é super favorito. A questão é, a equipa do Sotnas é uma equipa extremamente equilibrada por cima. Ora, tu podes pegar, se fizeres uma análise, pronto, eu não vou falar dos meus competidores na Primeira Liga, depois também estou a dar demasiadas informações a eles. Sim, não. Mas pronto, eu vou falar da minha equipa. Pronto, sim. É mais fácil. Portanto, se tu pegares na minha equipa e analisares a minha equipa, tu detectas ali, quer dizer, analisares a minha equipa com muito profundamente, não é? Há certas coisas que não estão corretas naquela equipa ainda. Por exemplo, eu tenho um setor defensivo extremamente com pouca rotina e que com falha de algumas skills essenciais. Ou seja, falha de alguns 19-20 nas skills que deviam ter 19-20. Ok? E isso faz logo a diferença entre eu ser uma equipa que posso lutar por lugares de topo ou ser uma equipa que estou a lutar pela manutenção. Talvez, sim. É? Portanto, isto faz logo a diferença toda, porque eu realmente tenho este problema, tenho esta dificuldade, porque não há muitos jogadores portugueses para jogar quando chegas a um nível de Primeira Liga. Ainda hoje, por exemplo, andei a vasculhar a segunda e terceira divisão portuguesa para fazer algumas ofertas e não tens jogadores portugueses capazes, ou não tens muitos jogadores portugueses, fora dos grandes, não é? Fora dos grandes de Portugal, capazes de jogar numa equipa de Superliga. Para ser titulares e desequilibrarem e realmente serem mais valias, não é? Mas é um exemplo, falando da minha equipa, não é? As dificuldades e as situações, eu sei perfeitamente onde é que estão os pontos. E se tu analisares todos os plantéis, tu vais ver que, principalmente as equipas que jogam, os plantéis, quer dizer, o jogo, as escolhas dos treinadores, tu vais ver que há sempre alguns jogadores que tu dizes, se calhar, se eu alterasse aqui uma coisa, ali, falta ali, sim. É? Se este gajo, em vez de ter, sei lá, por exemplo, sei lá, 70 capas da CI, tivesse 200 ou 250, esta conversa era outra. Percebes? E tu vês isto. Portanto, estamos a falar, obviamente, de uma realidade de Superliga, não é? Porque, por exemplo, se falares de uma realidade de segunda divisão, que eu ainda agora subi da segunda divisão, é uma coisa diferente. Tu aí já precisas, sei lá, menos 100 capas da CI por jogador para que as coisas sejam mais normais, não é? Claro. São realidades diferentes. Sim. Bem, por exemplo, este ano as equipas que subiram à Superliga, a maior parte delas, são equipas extremamente fortes e que vão causar muitos dissabores na Superliga às equipas que lá estavam já... O PE subiu este ano. Diz? O PE descalço foi este ano que subiu? Não, foi o ano passado. Okay. Porque houve uma coisa curiosa, e isto eu posso partilhar contigo, como estive hoje a ver as ligas todas, achei uma coisa curiosa, que é as equipas que subiram ano passado, a qualidade média das equipas que subiram ano passado, são basicamente, não todas, mas a maior parte delas, são equipas de Superliga, não eram equipas de segunda divisão. Estamos a falar de um Panteras, o próprio Chuta, a minha equipa também já tem um nível muito aceitável, o Póquer, não é? Somos equipas que não... Mesmo, e o Benfica e o Melbourne também têm uma excelente equipa, são equipas que já não eram equipas de segunda divisão. E contudo, este ano, se tu deres uma vista de olhos nas divisões todas,
A maior parte das equipas nota-se que há um declive entre a Primeira Liga e a Segunda Liga, neste momento. Obviamente que, quando chegarmos ao final da época, vamos estar muito mais equilibrados. Certamente que sim. Há equipas logo da Segunda Liga que vão estar preparadas para a Primeira Liga, porque, entretanto, durante a época vão se reforçar e há jogadores que vão continuar a crescer nos seus volumes, etc. Mas, neste momento, se fizeres uma análise depois desta conversa e vais ver, as equipas, tu vais ver os plantéis dos principais candidatos, ou das equipas que estão no topo e mais algumas mais antigos, e tu vais ver que as equipas andam ali nas 49, 51 estrelas e meias. Não é? E as equipas que subiram para a Superliga são equipas de 55 e 54 estrelas. Isto é a soma das estrelas dos jogadores, não é? Sim, e talvez por isso é que não foi por acaso que este ano tivemos 8 equipas a subir. Sim. Talvez, quer dizer, os jogos do playoff são sempre uma roda viva. Sim, uma lotaria, sim. São. Bem, vamos passar o Moraes foi eliminado e o Moraes tem uma excelente equipa, não é? Vais ver o Moraes tem uma excelente equipa. O Tuzas também desceu e também tinha uma excelente... O Bonas também desceu e também tinha uma excelente equipa. Tinha uma excelente equipa que agora, entretanto, desfez, quer dizer, vendeu uma série de jogadores. Obviamente tem outra qualidade, mas também tinha uma excelente equipa. Jogos de playoff são uma lotaria. Tu podes ter, por exemplo, calhar com o Panteras era sempre uma chatice. O Panteras estava no grupo do Póquer e o Póquer conseguiu coisa. E o Panteras tem uma excelente equipa. Calhar com o Panteras era sempre uma chatice. Apesar de agora ter, aliás, tem 2 pontos o Panteras já salvo seja, em 3 jogos 2 pontos, já roubou, já chateou 2 equipas de Superliga. O Panteras é de facto um fenómeno interessante que muita gente destaca devido ao facto que são pessoas da sua academia. Ele não contrata, acho que há mais de 10 épocas. Sim. Um dia tentarei falar com ele sobre isso. É preciso ter sorte. É preciso ter sorte. Porque a academia, o que é chato às vezes é isso, é preciso ter sorte, basicamente. Pronto, às vezes é um bocado chato. Porque, por exemplo, o que mais me chateia no jogo é chegar ao sábado, esperar todos os sábados e depois nada. As 3 estrelas. Eu já consegui no Maria da Fonte, em 20 seasons, melhor do que eu consegui na Académica de Coimbra em, sei lá, 30 seasons da Académica de Coimbra, para aí. É uma lotaria. Nem sei. Não é? Portanto, e aí tive muito mais anos a nível 10. Só que os jogadores que realmente... Eu estou a falar de potenciais de raiz assim da academia, não é? Também tive muitos bons jogadores na Académica de Coimbra. Mas potenciais de raiz assim da academia, eu nunca tinha tido um 20 na Académica de Coimbra. Já tive um 20 aqui no Maria da Fonte. Uma questão que não estava preparada, sim, mas que surgiu agora e pode ser do interesse de mais pessoas. Aconselhas a ficar com os jogadores a partir de que potencial 14? É aceitável? Depende. Sim, 14 depende. É assim. Portanto, o que eu recomendo a toda a gente, principalmente no início, portanto, quando tem espaço no plantel, vamos dizer assim, é tudo o que seja 3,5 para subir. Tudo o que seja 3,5. Depois, é lançar o scout assim que o subirem e depende. Se for um 14... Diz? Se for um late bloomer, por exemplo. Exatamente. Se for um 14 late bloomer é para despedir. É para mandar embora, não é? Se for um 15 late bloomer é para deixar treinar o primeiro treino, ver como é que ele está a treinar, não é? E fazer ali uma previsão a ver o que é que poderá sair dali. Pronto, porque imagina, porque cá depois tens diferentes tipos de jogadores, não é? Imagina, eu a semana passada tirei um jogador que é um 15 late bloomer, um dos jogadores que eu tirei. Só que ele treinou a 22, primeiro treino. Não é? Portanto, treinou a 22, com 15 anos, treinou a 22. Eu vou manter aqui uns tempos para ver o que é que isto vai dar. Será titular da equipa? Não. Provavelmente não. Mas a nível de mercado, pode dar sempre algum dinheiro. Sim, 22 é um bom tiro inicial.
Sim, é o 22, porque ele depois também tem os bónus de estar a subir skills. Físico, não é? Diz? O boost físico? Não, isso todos têm. Tem o bónus é do duplo TI em skills de menos de 5. Sim. E isso também dá um boost ao TI inicial, não é? Mas, por exemplo, eu tenho ali um outro miúdo de 14, que é um potencial 14, que até tem umas skills, todas elas as skills nos sítios certos, sem qualquer dúvida, só que tem para aí 11 TI. E não foi despedido ainda, porque, na altura, sei lá, já o tirei, já anda aqui há 3 épocas, perdido, tem 450 da CI com 17 anos, só que realmente está tudo no sítio, as skills, é uma defesa central, tem as skills todas no sítio. E cada vez que sobe as skills certas. Vai ser um jogador de alguma coisa especial? Não. Deve chegar para aí um jogador de 10 capas da CI, 15 capas da CI, para aí com 22, 23 anos, deve andar por aí. Mas é um normal bloomer. E, olha, quando chegar à altura, logo se vende por uns 15 a 20 milhões e está a andar de barco. Sim. É sempre lucro. E era isso que eu queria chegar. Tu, quando tens academia, uma academia é uma coisa extremamente cara. Não é? Academia é coisa que sai, acho que é perto de 300 milhões entre campos de treino. A academia sai de perto de 300 milhões por ano. Se não me estou a enganar agora nas contas. Acho que... Diz? Acho que é mais perto, até. Eu acho que não, acho que é 290 e tal. Eu digo 290, já. Eu acho que 290 é se for campo de treinos novo, academia nova. Ou já não sei. Eu fiz, mas é capaz de ser 290, sim. Eu digo já que eu tenho aqui isso. Eu tenho isso aqui tudo definido. É que eu na altura tinha o campo de treinos Academia 9, fiz as contas, calculei a 290, mas é possível eu já estar a calcular a 10-10 porque já ia evoluir. Sim, fica a 294 milhões por ano. É isso, 290. 294. Portanto, e então dá jeito promoveres tudo aquilo que saia, porque depois já há uma coisa que também é verdade, e é uma coisa que a comunidade portuguesa tem trabalhado muito nisso, o Sótines e o Vampira realmente têm trabalhado imenso nisso, imenso no perceber as coisas, no perceber isto, que é, os jogadores podem sair com determinado potencial, mas se forem menos jovens, tipo 15, 16 anos, muitas vezes 17, e que tiverem bons os treinos adequados, muitas vezes pode sair com 14 e acabar com 15 ou 16 de potencial. A subida potencial, não é? Que eles tanto falam. Exatamente. Só acontece até uma determinada idade, mas se conseguimos extrair, tem que ser com academia a 10 e temos treinos a 10. Tem que ser com isso, porque a academia a 10 dá-te o maior potencial que aquele jogador pode sair e o maior número de skills que ele pode ter na saída quando sai cá para fora. E depois os treinos a 10, que é para te extraírem o máximo que consigas tirar daquele jogador. E, por exemplo, é possível verificar essa subida de potencial num jogador com já 17 anos a sair da academia? Sim. Com 17, sim. Com 18, já não. Com 18 já é mais complicado, mas com 17 consegue, sim. É que depois tudo depende da sorte que tens e que não tens. Não? Sim. Porque podes ter, sei lá, por exemplo, podes ter jogadores que... Olha, eu vou-te dar o caso. Eu tenho aqui um jogador que passou para 19 anos a semana passada. Portanto, isto está no seu... Penso que é no seu 3º ano de Bloom. Sim. É um jogador zeco que não vai dar assim nada de especial, mas sempre... Prontos, para depois vender e tal, dá. E ele estava com 25 TI e desceu para 21 TI. Estás a ver? Portanto, isto é excelente. Um jogador que tenha apenas este... Porque normalmente desce cerca de 10 TI entre os 18 e os 19 anos. Que é quando acabam os bónus físicos. Sim. Que é quando acabam os bónus físicos, os bónus físicos acabam aos 18 anos. Aos 18, 11. E já estava em Bloom aos 18 anos? Já. E aos 19 continua em Bloom, não é? Continua com Bloom e teve ali uma quebra de 4 pontos de TI. Sim, excelente. Sim. Excelente. É um jogador que vai terminar melhor do que aquilo que eu pensava que ele vai terminar. Que ele não é nada de especial, mas pronto, sempre dá uns 20 e tal capas de si e sempre dá uma vendazita para aí no norte dos 20, 30 milhões, sim, 40 milhões no máximo.
Quando eu já estava a prever que ele ia render para uns 15 ou coisa assim do género, porque eu estava a pensar, bom, este gajo agora chega aos 18, desce para ir para os 14 ou 15 TI e fica por aqui. Mas não, o gajo aguentou-se. É um exemplo de coisas que às vezes acontecem, não é? Por exemplo, se tu tiveres um jogador com os bónus TI muito grandes, mesmo que ele seja muito bom, um bónus físicos muito grandes, chega ali aos 18 anos, leva uma pancada, ou para os 19, epá, o jogador morre. Há outros jogadores. Há outros jogadores, que eu tenho, por exemplo, aqui jogadores que são late bloomers, não é? Que têm um pré-TI aos 18 anos de 9. Estão com pré-TI de 9, que é quase um TI de bloom em alguns jogadores. Pronto, já passaram os bónus X e continuam com um TI de 9, 9 qualquer coisa. Quando chegarem ao bloom, se tiverem um bloom a condizer nos 23, 24, 25, não é? São jogadores que ainda podem dar alguma coisa. Sim, um bom jogador. Pode dar, sim. E depois tenho aqui, por exemplo, um gajo que eu comprei, um georgiano que eu tenho para aqui, que tem 9 TI em Bloom. É lixo. Sim, vai acabar o seu... E é um potencial 15 ou 16. Portanto, vai acabar aqui a sua estadia aqui e a seguir é despachado. Provavelmente pós-gente. Porque ninguém vai pegar nisto. Mas sim, tem o meu lucro, que é o que eu quero, e a seguir é despachado. Eu vim procurar o georgiano, mas tens para aí 7 ou 8. Tenho bué. Espera aí que eu digo já qual é. Não sei se é o Sinaia. Tenho que ver qual é. Eu tenho uns 8 georgianos, sim. É o Sinaia, sim. Estás à procura daqueles georgianos com busto esmarado? Não chegou na altura, porque isto é, às vezes eu tenho espaço no plantel e vou ao mercado. Imagina, faço 2 ou 3 vendas assim de repente. E vou ao mercado e então, olha, os georgianos estão aqui, apanhei um clube georgiano a vender, tetei que o gajo tinha todos eles talentos 16, 17, 15, 16, 17 e fui tudo de seguida. Este era um 16, que está em meio do Bloom, com 20 anos, e pronto, vai chegar para aí aos 15 capas da CIA ou coisa assim, depois já é despachado. Também custou 3 milhões, portanto, é vendido por uns 7 ou 8 ou 10 milhões, vá, siga. Sim. E é basicamente isto que temos a falar sobre este tema. E passando ao último, queria falar um bocado da importância qual achas ser a importância da comunidade portuguesa para o desenvolvimento dos treinadores, dos users, de trazer mais gente para o jogo. E também, eu não sei se estás a par das outras comunidades dos outros países, mas se conseguires estabelecer uma espécie de comparação, acho que seria interessante para nós saber. Por acaso não estou assim a par de como é que andam as outras comunidades. Ok, então também não é importante. Não estou. Sei que a comunidade brasileira de vez em quando tem umas iniciativas, alguns utilizadores que se mexem um bocado. Sei que a inglesa também tem usa muito o fórum, por exemplo, a inglesa usa muito o fórum, mas não sei bem as dinâmicas das comunidades. Em relação à comunidade portuguesa, a comunidade portuguesa é essencial. Não é? É essencial e nós estamos a ver isso. Nós todos estamos a ver isso. Portanto, eu quando, sei lá, isto já foi há 3 anos atrás, acho eu, quando quando tomei a decisão de iniciar pegar na comunidade e tentar arrancar a comunidade para cima, pronto, tomei essa decisão e depois tive uma série de users, o Sotnas e o Vampíria ajudaram-me imenso de início, não é? Depois uma série de outras pessoas foram agregando a isto tudo e hoje é aquilo que nós temos, não é? Já é uma coisa com uma magnitude muito interessante. É importante, é importante não, é fundamental e é essencial. Não tem muito a ver, às vezes as pessoas pensam que tem a ver com os mais novos. Não, tem a ver com os mais velhos, essencialmente. Os mais novos, os jogadores mais novos, como tu e outros jogadores que estão a aparecer, independentemente de uma forma ou de outra, conseguem sempre, se houver um fórum minimamente ativo, e se fizerem as perguntas e tiverem respostas, acabam sempre por perceber a quem é que podem fazer perguntas e a quem é que não podem, e acabam depois por saber mandar PMs, etc, e as coisas resolvem-se. Tens uma série de jogadores que têm muita essa atividade, o Sunny, o Sicó, o Vamp, o Sotnas, o Oliveira,
são tudo o póquer, e tantos, somos tantos, é tanta gente que ajuda. Sim, Estamos dispostos a ajudar, não é? Mas mais importante que isso é manter os mais velhos ligados ao jogo. Quando há 3 anos eu tomei esta decisão de pegar na comunidade, digamos assim, porque eu já era ativo, sempre fui muito ativo na comunidade, já antes, eu já fui selecionador nacional, sei lá, 5, 6, 7 vezes, já nem sei, já perdi a conta quantas vezes fui selecionador nacional. Portanto, sempre fui muito ativo na comunidade. Contudo, a nossa comunidade, nessa altura, quando eu saí, havia muitas discussões e muitas intrigas, não sei o quê. Coisa que hoje em dia não há. Estamos todos mais velhos, estamos todos mais pachorrentos, digo eu. Estamos todos mais compreensivos, não é? As coisas passam-se tudo a brincar e etc. Mas quando eu há 3 anos peguei na comunidade, resolvi pegar neste projeto da comunidade, o que eu comecei a notar e comecei a ficar preocupado é que estávamos a perder todos os anos, na Superliga, tínhamos equipas inativas. Foi a altura que o ATFR foi-se embora, o Crystal Devils foi-se embora, o Qatar foi-se embora, entre outras equipas com grande qualidade, e estávamos a perder equipas de grande valor, tanto na Primeira Liga como na Segunda Liga. Ora, e a razão disso era que estávamos todos a jogar sozinhos. Havia uns posts no fórum e tal, uns faziam isto, outros faziam aquilo, mas basicamente tínhamos cá todos para jogar sozinhos. E isso é a pior coisa que tu podes fazer num jogo deste tipo. Num jogo deste tipo, que realmente exige tu teres... Quer dizer, tu entras num jogo deste tipo e tu, para sonhar estar na Superliga, tu precisas pelo menos 3, 4 anos da tua vida. Não é? Então, nesses 3, 4 anos, tu tens de divertir com toda a gente. Tens de divertir a construir a tua equipa, divertir a ganhar a tua liga, divertir a lutar a criar amizades e a criar rivais, e a criar rivalidades continuadas, e, olha, criar tipo coisas como nós picámos o Sotnas, e o Sotnas pica o Vamp, e o Vamp pica o Póquer, percebes? E nós, todos, esse tipo de coisas, porque isto é o que mantém isto tudo vivo. Né? Todos, porque, olha, eu posso dizer, vou-te dar dados que tu, se calhar, não fazes a mínima ideia. Eu, neste momento, 3 anos depois, portanto, tu como vês, eu tenho o feed, faço de vez em quando, não fiz vídeo este ano, porque realmente esta história do Covid dificultou este processo, mas faço, sei lá, estou a fazer o jornal agora, faço várias iniciativas da comunidade, tenho outras pessoas, como o Sotnas também a fazer, como o Sunny não fez os trevos, o coisa realmente este ano deu-nos cabo da vida, o Covid, mas também fez os trevos de ouro, etc. Portanto, temos muita gente a trabalhar. Ora, eu posso dizer-te isto. Eu, em média, hoje em dia, devo responder a 250 feeds diários. Devo responder, quer dizer, tenho que ler 250 feeds diários. Isto só em Portugal. Na Macedónia, também tenho que ler mais uns quantos. E devo responder à volta de 20 a 25 PMs por dia. Responder quer dizer interagir. Back and forth, tenho que responder a 25 PMs diferenciadas todos os dias, em média. Portanto, ou seja, isto é uma coisa que demora tempo. Eu, por exemplo, eu gosto de tomar a minha... Agora, pronto, normalmente, normal, é muito normal eu dormir, estar acordado até muito tarde, dormir poucas horas à noite, depois ir trabalhar de manhã e depois do almoço, quando eu volto do trabalho, é normal tirar ali 2, 3 horas de sono. Ora, nessas 2, 3 horas, eu normalmente tenho 50, 60 feeds para ler. Pois. Não é? Sim, Portanto, são números muito grandes para o normal, costumava ser normal aqui há alguns tempos, em que estava morto. Mesmo quando eu tinha a minha conta antiga, não se vê este tipo de movimentações. Exatamente, porque é assim, eu tenho sempre um cuidado imenso quando o número de feeds, porque é assim, eu espero, e hoje em dia já acontece, tu vês, muita gente a publicar coisas e muita gente a chamar-me a dizer, Maria da Fonte divulga isto. Mete aqui o pessoal, sim. E eu, tal, siga. Porquê? Porque isto tudo é coisas com a comunidade. Porque, olha, por exemplo, o Almada hoje divulgou aquela coisa da academia. E o pessoal, uns vão brincar, outros vão mandar umas bocas, outros vão gozar com ele e tal, não sei o quê. E aquilo, uma coisa que é um posto informativo, o pessoal começa a se divertir uns com os outros.
E ele disse que era para eu divulgar, siga, vamos embora. Porque vi logo potencial. E eu tenho muito cuidado, caso haja uma situação que os feeds estejam a ficar com menos concorrência, ou com menos posts, eu tenho sempre cuidado em lançar um tópico de, sei lá, por exemplo... O nome do jogador. Não, passaram 5 jornadas, como é que está as vossas equipas? Sim. Não é? Ou se não, o nome do jogador, por exemplo, sim, tens razão, o nome de um jogador qualquer. Pronto, percebes? Ou seja, há sempre coisas que eu tenho cuidado de lançar para a mesa, para o pessoal não se saturar. Não. Porque a verdade é esta, tu queres... O que é que tu vês fazer ao TM todos os dias? Não é? Tu na realidade, só tens uma coisa para fazer no TM. É comprar jogadores e por consequência, depois montar a tua tática. E depois, à sexta-feira, vir cá tirar jogadores. E à terça, à segunda, à noite, vires ver o treino. Porque isto é o que tu tens que fazer no TM. Não há mais nada para fazer no TM. Sim, nós passamos aqui às vezes horas e horas sempre a olhar para as mesmas coisas, a analisar coisas que já analisámos 2 ou 3 vezes e a ver estatísticas. E isso no feed é muito enriquecedor para o movimento na nossa comunidade. Exatamente. O que resta além disso é a comunidade. É as bocas, é o interagirmos com o outro, é brincarmos uns com os outros. Tu não te passa às vezes estou aqui, sei lá, triste com certas coisas que acontecem, não sei o quê, e venho aqui aos feeds, é uma maravilha. Começa-se logo a rir e a mandar umas bocas e tal, e toca a andar, não é? Pronto. Um gajo, é uma coisa que nós temos uma comunidade muito forte e tem-se notado, as nossas estatísticas. Este ano temos o All Black, temos uma equipa da segunda liga que pediu para ser inativa, por aquilo que nós percebemos, e o All Black foi expulso. Mas tem sido muito anormal ter as equipas na segunda divisão a desaparecerem. Muito anormal, mesmo. Aliás, tu tens equipas na terceira divisão com muitos anos disto. Ainda hoje estive a fazer tenho que fazer até uma pequena, estive a adicionar algumas equipas aos feeds, e tu tens muitas equipas com 30, 40, 50 épocas disto. Têm que ser motivadas e têm que ser para não perderem as equipas, para não desistirem, não é? Porque os novos são muito importantes, são, obviamente, um jogo sem jogadores novos não vai a lado nenhum. Mas os mais velhos é que têm que dar o exemplo, e é que têm que cá ficar, e é que têm que motivar. Eu concordo contigo, plenamente. Já pensei isso muitas vezes, quando vejo o pessoal com 30, 40 épocas e às vezes é preciso coisas sempre novas para os ir motivando e mantendo no jogo, e isto do feed, do pessoal falar, é claramente uma ajuda nesse sentido. Uhum. É a sensação de tu não estás sozinho, não é? Sim, é isso. Nós, apesar do Covid, somos seres humanos, e os seres humanos gostam de comunidade. E aquela sensação de não estar sozinho. Por exemplo, eu quando fomos agora para a Macedónia, eu quis levar uma série de pessoal. Porquê? Porque é comunidade. Nós montamos uma comunidade na Macedónia. Uma comunidade portuguesa na Macedónia. Portanto, nós fomos para lá e estamos todos na mesma situação a brincar com as nossas dificuldades iniciais, sei lá, contratamos um jogador com, sei lá, 15 finalização, uma festa. Percebes? Sério? E aquilo é um pagode. E aquilo é um pagode na Macedónia, porque realmente estamos todos num ponto igual, não é? Mas com aquele espírito de jogadores experientes que sabem o que é que estão a fazer. Então nós podemos brincar, apreciar, vamos dizer assim, apreciar todos os pequenos passos que é necessário dar para chegar a algum lado. E é isso que nós estamos a fazer. Estamos a apreciar a experiência de sabermos o que é que o jogo precisa, sabermos o que é que o jogo necessita, e cada um com táticas, com estratégias de evolução completamente diferentes, vamos ver onde é que vamos chegar. Porque todos nós, não tenhas dúvidas, dentro em breve, quando digo breve, estou a falar de 5, 6, 7 épocas, vamos estar a chatear os macedónios. Espero bem que sim. Sim, vamos. Vamos está-los a chatear numa segunda liga, chatear ali bastante na segunda liga, já daqui a 6, 7 épocas, sim. Não tenhas dúvidas que 6, 7 épocas, sim, são 2 anitos, vamos estar-lhes a massacrar já ao juízo. Eu espero que sim, estou a torcer pelo vosso sucesso. Bem, ficamos por aqui, Joas.
Sim, sim. que já... Pois, já... eu, quando tu disseste 10 minutos, eu achei, ele não sabe o que é que está a falar. Isto, o pessoal começa a falar isto. Tens razão. Sim, ficamos por aqui. Espero que o pessoal tenha paciência para ouvir isto, porque pode levar daqui muita informação valiosa, até pode se divertir, ouvir isto enquanto faz outra coisa, sei lá. Eu Sim, ouço muito podcast enquanto trabalho. eu também faço isso. E Pronto. digo-te uma coisa, estou extremamente curioso para saber, para ouvir quem vem a seguir. Olha, já está marcado, mas não vou revelar. Sim, porque realmente epá, cada um de nós vive isto de uma maneira diferente. É inevitável que assim o seja, não é? E tu podes ver pelas maneiras como falamos nos fóruns e as estratégias e cada um debate e defende a sua ideia, tu vês que cada um vive isto de maneira diferente. E vai ser muito giro perceber a minha parte, não é? Já está transmitida, mas perceber também dos outro lado como é que cada um vive o jogo, do seu lado. Sim, é isso. É isso. Olha, foi um prazer. Foi um prazer estar aqui contigo. Jorge, não desligo já, senão eu vou perder a gravação toda. Espera um bocado. Está bem? Até a indicação. E eu vou terminar por aqui. O próximo treinador que vou trazer, vamos abordar a questão do treino, principalmente. Eu já tinha dito que ia trazer uma espécie de videoaula de treino. Vou tentar capturar o meu ecrã para vos mostrar alguns gráficos dos meus jogadores, para utilizar exemplos. Eu espero que vos ajude nessa questão, que é das mais perguntadas e abordadas. Confirmas, não é? Tens não sei quantas perguntas. Ainda hoje puseste um post a dizer que tinhas várias perguntas acerca desse tema. Eu vou trazer um especialista para vos ajudar e espero que me acompanhem nesta iniciativa. Agradeço e vamos ficar por aqui.